Oi pessoal, tudo jóia? Meu nome é Aline Barcelos, eu sou cirurgiã dentista, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou pós-graduada pela Unesp de São José dos Campos, no qual eu tenho mestrado, doutorado e especialização em prótese dentária. Eu sou egressa do grupo PET Odontologia, o FJF, um grupo no qual eu fiz parte por 4 anos, de 2010 até eu me formar em 2014, um grupo no qual eu sou egressa, mas que eu digo que eu serei sempre petiana. Uma vez petiana, sempre petiana. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse grupo, porque é um grupo que aflorou em mim a minha vontade de ser professora, a minha vontade de ajudar ao próximo, a minha vontade de dar capacidade para o meu semelhante, dele poder contribuir também com alguém, dele poder ter a sua independência. Quero agradecer muito a minha querida tutora, a professora Rosângela, no qual eu carrego ela no meu coração para sempre. Além de tutora e professora, ela sempre foi uma grande amiga da gente, do grupo. E espero contribuir um pouquinho com vocês. Hoje falando um pouquinho sobre provisórios, eu fiz uma prática de confecção de provisório na técnica da bolinha. Os provisórios eles são muito importantes para manter a integridade do preparo e também para fazer um condicionamento gengival para que essa gengiva consiga receber uma coroa definitiva posterior. Então eu espero poder ter contribuído um pouco com vocês e é uma honra estar aqui. Sempre que precisar de mim eu estou aqui para contribuir. Muito obrigada pelo convite e vou deixar agora vocês com a parte prática. Muito obrigada! Então, pessoal, para a gente confeccionar nosso provisório na técnica da bolinha, nós vamos precisar de um instrumental, de uma espátula número 1 para manipulação do material. Nós vamos precisar do Lecron, que é aquele instrumental que parece uma faquinha, ó, para corte, né, dos excessos do nosso provisório. Vamos precisar de um microbrush e de vaselina sólida para a gente conseguir isolar o nosso dente preparado. Vamos precisar de brocas de peça reta para polimento de provisório, que são as Scotch-Brites e as de pelo. Vamos precisar de 2 potes DAPEN para manipulação do material. Vamos precisar de uma broca de peça reta de corte, que são as Maxi-Cut ou Mini-Cuts. Vamos precisar de broquinhas para esculpir nosso provisório, brocas de peça reta. Propriamente da resina acrílica, né, que é composta pelo polímero, que é o pó, e pelo monômero, que é o líquido. E para fazer essa demonstração para vocês, eu vou usar um modelo que já tem um dentinho preparado, que aqui no caso é o dente 36, tá bom? Então, para a gente começar a confecção do nosso provisório, nós vamos começar manipulando o nosso material. Primeiro nós vamos adicionar no nosso recipiente o nosso monômero. Vamos colocar uma quantidade necessária para fazer nosso provisório da técnica da bolinha. E posteriormente vamos adicionar o nosso polímero, que é o nosso pó da resina acrílica. Sempre observando a quantidade. O pó deve sofrer um molhamento completo do líquido. Então, a gente vai acrescentando o pó numa proporção de 3 partes de pó para 1 parte de líquido. Nós temos os medidores, né, de resina acrílica, que pode ser utilizado também para a manipulação do nosso material. Então, nós vamos esperar. A resina acrílica, ela tem 5 fases. Que a primeira é a fase arenosa, no qual está havendo molhamento do pó pelo líquido. A segunda fase é a fase fibrilar, que é uma fase que a gente encosta a nossa espátula, na hora que sai, ela sai puxando uns fios. Tem a terceira etapa, que é a etapa que a gente trabalha, a terceira fase, que é a fase que a gente trabalha, que é a nossa fase de trabalho. Depois pula para a 4ª etapa, que é a fase borrachoide, que aí a gente já não consegue mais modelar a nossa resina acrílica da forma que a gente quer. E a 5ª, que é a fase da exotérmica, que é a fase no qual o material realmente toma presa. Então aqui
nós proporcionamos, né? Colocamos o pó e o líquido. É sempre bom tampar o pote DAPIN com outro pote DAPIN, justamente para que o monômero não evapore, para que haja uma agregação do pó certinha no líquido. Então, isso é muito legal. Então, a gente aguarda um pouco, sempre lembrando dessas 5 etapas, né, da resina acrílica, para a gente não se perder. Enquanto isso está acontecendo, a gente isola o nosso preparo. Nós vamos pegar a vaselina sólida, passar no microbrush para passar no nosso preparo. Aqui eu tô imaginando que nós estamos na boca do nosso paciente. Tô simulando a boca do nosso paciente. Vou isolar os dentes adjacentes também, isso é muito importante. Como vou isolar o dente antagonista, porque eu vou ter que pedir para o meu paciente ocluir. Então, é muito importante que eu isole o dente antagonista também. Então, depois que a gente isolou o nosso modelo, né, no caso, no paciente, o preparo dentário dele, a gente pega o nosso material manipulado, até ele perder o seu brilho superficial. Então, perdendo o brilho superficial, a gente consegue fazer nossa bolinha. É literalmente uma bolinha. Nós vamos fazer, colocar sobre o nosso preparo dentário. E a gente embebe um pouco de monômero para conseguir fazer o modelamento desse provisório em volta do nosso preparo. E aí é muito importante a gente pedir para o nosso paciente ocluir, por isso que a gente isola a parte superior, que para o nosso paciente ocluindo, a gente pega o nosso Lecron e corta os excessos do que a gente não vai precisar no nosso provisório. Então, a gente pede sempre para o nosso paciente ocluir bem direitinho, para que o nosso provisório não fique alto, para que nos facilite depois o nosso ajuste oclusal. E a gente tem que observar que copiou bem o término do preparo. Que a gente conseguiu que o nosso provisório chegasse até no final do nosso término. Igual a gente observa aqui, ó, bem copiadinho o término do nosso preparo. E pede para o nosso paciente ocluir novamente, porque estamos aqui entrando na fase borrachoide do nosso provisório. Então, a gente espera o nosso provisório tomar presa, né, por uma reação exotérmica. A gente consegue observar que vai esquentando o nosso material. A gente encosta, a gente percebe que o material está esquentando. E aí, no final, a gente percebe que não tem formato de dente, não tem nada, né, por enquanto. E isso é o que nós vamos fazer desgastando o nosso provisório para que ele pareça já uma peça final.
que a gente precisa muito se preocupar com a integridade marginal do nosso preparo e do condicionamento gengival. É o provisório que garante pra gente a integridade do nosso término do preparo e da nossa gengiva para quando for a cimentação definitiva, a gengiva tá bem condicionada. Então, esquentou. Tem que esperar mais um pouco depois que a gente percebe que tomou presa, porque ainda há uma contração final do material. E se esse material contrai com ele fora do preparo, ele não encaixa depois novamente. Então é bom que a gente espere mais um pouquinho, mesmo depois que a gente sentiu aquecer, a gente aguarda um pouquinho. Para que esse material termine de tomar presa. Sempre pedindo para o paciente ocluir. Isso. Tomando presa, nós vamos montar nossa peça reta. Primeiramente com uma peça de corte, para que a gente consiga desgastar todo o excesso do nosso provisório. A gente precisa deixar o término bem definido. Então, nós vamos desgastar tudo em volta para que ele comece a aparecer um dente. Nós vamos arredondando todas as arestas, desgastando o excesso calmamente em volta do término, desgastando todo o excesso, tomando muito cuidado para não perder o nosso ponto de contato, para que não fique entrando alimento entre um dente e o provisório, para que a gente não perca o nosso condicionamento gengival. Vamos desgastando. Vamos dando mesmo um formato de dente. Do mesmo jeito que a gente fazia lá na escultura dental, lá na anatomia dental, agora a gente precisa de todos esses quesitos para que a gente faça o nosso provisório. Nós vamos aplicar agora todos esses quesitos que nós tivemos lá em anatomia dental. Aqui nós vamos fazer um primeiro molar inferior. Então já tem algumas regrinhas que nós sabemos. Que esse molar inferior ele tem 3 cúspides vestibulares, 2 cúspides linguais. Então eu já posso ir dando um formato que me facilite, né? Já ir esculpindo esse provisório. Eu já vou alisando e vou fazendo o sulco principal. Já do nosso provisório, para que me facilite na minha escultura. Vou arredondando, dando o formato que eu quero para esse provisório. Coloco ele lá no meu modelo. Coloco ele no meu modelo, vejo como ele tá encaixando, vejo que o término tá direitinho. Peço pro meu paciente ocluir.
Meu paciente me relata que ele não tá alto. Então, agora eu parto para a parte de escultura, que são aquelas broquinhas de peça. Aquelas broquinhas de peça reta para a escultura do nosso provisório. Agora a gente vai com muito cuidado. Eu sei que na parte vestibular eu tenho 3 cúspides vestibulares e tenho 2 cúspides linguais. Então eu já vou esculpindo de acordo a me dar esse formato. Vou esculpindo mesmo, para que esse provisório já pareça uma peça definitiva. Porque é ele que vai mostrar para o paciente a oclusão, é ele que vai condicionar minha gengiva. E é através dele que o paciente vai conhecer, né, o meu trabalho. Então, a gente vê que o provisório termina bem caracachento, né? Então, primeiro eu vou pegar a bucha de polimento, a Scotch-Brite. É ela que dá o primeiro polimento. Aquela granulação dela é grossa. Ela não só dá o polimento, como ela também alisa e desgasta os excessos do nosso provisório. Depois dela, eu pego a Scotch-Brite preta, que tem uma granulação mais fina. E com essa Scotch-Brite preta, eu vou passando no término também, bem devagar, porque o término ele tem que ficar muito bem polido. Essa Scotch-Brite preta, ela já começa a dar um pouco de brilho pro nosso provisório. E por último, e que é o pulo do gato, é passar essa roda de pelo com um pouco de vaselina no nosso provisório, para que a gente consiga polimento e brilho. Ó, a gente consegue brilho e polimento com essa última roda. E assim, com o término bem adequado, uma oclusão adequada, tendo uma anatomia satisfatória, o paciente não relatando nenhuma queixa oclusal, nenhum trauma oclusal, né, não estando alto, a gente finaliza o nosso provisório. E aí é só cimentar com cimento temporário na boca, no elemento dentário preparado do paciente. Muito obrigada, espero ter contribuído com vocês. É um prazer e uma honra estar aqui contribuindo com um grupo que eu tanto amo. Obrigada.